noite, meus irmãos. Estamos aqui juntos para a semana de oração e nós vamos começar esse momento com uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa semana de oração. Sabemos, Senhor, que Tu és um Deus maravilhoso, presente, vivo. Por isso nós oramos a Ti, por isso nós Te buscamos. Porque Tu és um Deus maravilhoso e presente em nossas vidas. Senhor, que possamos valorizar o nosso tempo contigo através da oração, através da leitura bíblica, através da comunhão com o irmão, Senhor. Senhor, dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Dá-nos, Senhor, uns momentos de oração juntos a Ti, Senhor, que possam revigorar as nossas vidas, que possam fortalecer a nossa comunhão contigo, Senhor, e fala aos nossos corações. Revela-nos a Tua vontade a nós através da oração, da leitura da Tua palavra, Senhor, e que possamos, Senhor, realmente ter um compromisso de estar Te buscando em oração. Obrigada, Senhor, por essa semana de oração. Abençoe esse trabalho, Senhor, na Tua igreja, Senhor. Abençoe esse ministério de oração, Senhor. E muito obrigada pela vida de cada irmão que aqui está Te buscando. Tudo isso nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Não sou de pau, homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, Irmãos, a Gisele nos pediu para fazer assim uma leitura bíblica com uma breve meditação. E aí nós vamos fazer essa leitura e a meditação. Pensei da gente conversar, né, sobre qual é o valor do reino, né? Mais um ano está se iniciando, né? A gente para pensar no que nós pretendemos para o próximo ano que se inicia. E aí eu parei para pensar assim, qual seria o valor do reino de Deus nas nossas vidas, né? Então vou pedir para o Mateus ler para a gente Mateus 13, 44 e 45, quando Jesus nos fala sobre algumas parábolas. O tesouro escondido. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. A pérola. O reino dos céus é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é a mais de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Pois é, Jesus ele fala nessas duas parábolas sobre aquelas pessoas que buscam um terreno onde tem um tesouro ali colocado e uma pessoa que acha uma grande pérola. E aí essas duas pessoas, elas vendem tudo que tem e buscam
comprar aquele terreno, aquela pérola, porque viram o grande valor que aquilo tem. E aí a Bíblia diz que o reino de Deus é como esse grande tesouro, essa grande pérola que a pessoa vende tudo para conseguir. Né? Eu vou ler também aqui a parábola do grande banquete. Está lá em Lucas 14, 16. De 16 a 24. Certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou seu empregado dizer aos convidados: venham, que tudo já está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio, tenho que dar uma olhada nele, peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem, peço que me desculpe. E o outro disse: acabei de casar, por isso não posso ir. O empregado voltou, contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o empregado disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu: então, vá pelas estradas, pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Então, nessas 3 parábolas, a gente vê, né, a importância do reino. Né? Nas 2 primeiras, aquelas pessoas vendem tudo que tem para conseguir o reino. No caso, conseguir aquele objeto de valor que representa o reino de Deus, né? E nessa terceira parábola, né, um reino é apresentado, né, que no caso, quando Jesus vem buscar os seus filhos, né? No caso, é para o reino de Deus. E aí, quando Jesus vem buscar os seus, muitos têm desculpas. E eles pedem desculpas e apresentam seus motivos. Agora eu faço uma pergunta, né? Esses motivos são motivos lícitos? Um casou, o outro comprou uma junta de bois, que seria tipo um trator para arar, o outro comprou um sítio, comprou uma terra nova e ele queria conhecer, e são coisas lícitas, né? Mas qual então seria o problema? O problema seria prioridade, né? Porque o dono da festa, o dono do banquete, né, o patrão ali ficou zangado, porque ele preparou um banquete para aquelas pessoas, para aqueles convidados, e na hora eles não priorizaram o banquete, não priorizaram a grande festa, não priorizaram o reino de Deus. Então, muitas vezes a gente se distrai no nosso dia a dia com várias coisas, né? A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6,33. Todas as coisas seriam o quê? O alimento, a vestimenta, todas as coisas que a gente teria necessidade. Só que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, nós temos que ter como prioridade Deus e o seu reino. E esse foi o problema do banquete, daqueles primeiros convidados, que estavam fazendo uma coisa lícita, uma coisa correta, mas aquilo ali não devia ser a primeira coisa, o primeiro lugar na vida deles. Né? Nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Que mais? Uma coisa. Por que o valor do reino seria tudo? Porque as pessoas venderam tudo para comprar a pérola, para comprar o terreno, né? Então, por que isso tem tanto valor? Né? Aí a gente vai ver lá em Filipenses 2, 7, 11, que eu vou ler, e depois Mateus vai ler Colossenses 3, 17. Vamos procurar aqui Filipenses 2,
de 7 a 11, e Mateus, Colossenses 3,17. Então, eu vou ler primeiro. Jesus abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde, obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, da terra e do mundo dos mortos caiam de joelho e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, por que nós temos que ter prioridade no reino de Deus? Porque Jesus abriu mão de toda a sua glória. Jesus abriu mão de tudo que ele tinha e se transformou, e se formou em homem, veio à terra, né? Nasceu através de Maria, como nós já há pouco tempo nós passamos pelo Natal, né? Então ele veio ao mundo, nasceu como um ser humano, morreu numa cruz para pagar pelos nossos pecados. E ele era o único que poderia fazer isso, porque ele era o único que não tinha pecados, para que se cumprisse a justiça de Deus. Então, por que nós temos que dar prioridade também? Lê pra gente Colossenses 3,17. E tudo que vocês fizeram ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Então, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Tudo seja feito para a glória do Pai. Então, nós temos que priorizar o reino de Deus para a glória de Deus. Mas muito cuidado, né? Porque nós fomos chamados para sermos sal. Lá em Mateus 5,13, fala o seguinte. Vocês são sal para a humanidade. Mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Ou seja, se a gente perder a função, se a gente perder o sabor, né, o poder de temperar, né, nós para nada mais serviremos. Então, nós temos que ter atenção à palavra de Deus. Aqui em Lucas 14:33, fala, assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Então, Jesus entregou tudo. Ele entregou a vida dele ali, né? Ele a deu para depois retomar quando ele ressuscitou e subiu aos céus. Então, ele entregou tudo. Por quê? Porque ele pede de nós tudo. Por que nas parábolas as pessoas venderam tudo que tinham? Justamente porque Jesus entregou tudo para reatar, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai novamente. Então, nós temos que ser sal, nós temos que fazer o que Deus espera de nós. E o que mais? Eu queria ler para a gente o que Paulo diz a Filipenses, a igreja de... Não, na carta de Filipenses 3, 7, 8. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem mais nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isso é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aqui pra gente? Paulo está dizendo que o que para ele era lucro, ele viu como refúgio, como lixo. Então ele diz, mas que coisas seriam essas? Aí ele apresenta anteriormente, né? Seria o confiar na carne, ou seja, ele tinha condições de realizar coisas por ele mesmo. A questão de ser circuncidado ao 8º dia, a questão de ser da linhagem de Israel, de ser um fariseu, de ser zeloso, de ser irrepreensivo na lei. Então tudo isso ele podia dizer que ele fez.
Só que tudo isso, para ele, não tem valor algum. Por quê? Porque ele vê que o que realmente tem valor para todo cristão seria o próprio Cristo, né? A misericórdia, a graça, né? E viver conforme o querer de Cristo. Ou seja, priorizando o reino de Deus, né? E aí ele abre mão de tudo. Esse é o conselho que Paulo nos dá, né? Que a gente abra mão de tudo aquilo que rouba o nosso tempo, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, né? A Bíblia fala, né? Se o meu olho me faz pecar, né? Que eu arranque aquele olho, mas que eu chegue no céu com um olho a menos, mas que eu possa estar com Deus, né? No caso, né? Isso não é literal, mas que a gente possa observar o que nos afasta de Deus, né? A gente tem vivido momentos onde muitos estamos em casa e aí a gente está com todas as séries à disposição, com várias coisas à disposição, a internet, né? Que a gente possa ter sabedoria para usar a internet com sabedoria, que ela não sirva como uma coisa que nos afaste de Deus, né? Que as redes sociais, né? E que tantas outras coisas, né? Eu sei aquilo que me afasta de Deus. Você sabe o que te afasta de Deus? Observe e não deixe isso acontecer. Priorize o seu tempo com Deus, né? Não foi o preço foi muito caro, foi um preço de sangue derramado na cruz por você, por mim, que a gente possa dar valor a isso. A salvação é pela graça, mas não foi de graça. Foi muito custoso ao Pai e teve um preço, né? E que a gente possa fazer como aquelas pessoas na parábola que venderam tudo que tinham porque viram a preciosidade do reino de Deus. Que a gente possa estar buscando o reino de Deus e a sua justiça como a melhor coisa que a gente realmente pode ter e realmente é a melhor coisa que a gente pode buscar. Ok. Como eu falei antes, né, a gente está no começo do ano e normalmente no começo do ano a gente coloca alguns propósitos, né? Então, como a gente está na semana de oração, eu sugiro, né, que a gente coloque aquele propósito de buscar a Deus e falar e perguntar a Deus: Senhor, me mostra o que eu preciso mudar, o que eu posso fazer para que eu possa investir o meu tudo em Ti. Porque eu não quero pouco, porque Deus não deu pouco, Ele deu tudo. E esse tudo seria a vida dele, né? Assim como Cristo deu a vida dele para nós, né? Nós devemos dar a nossa vida a Cristo. Então, o que tem me afastado? O que pode ser lícito, mas serve como um atraso para a minha vida? Serve como uma coisa que me dispersa, que rouba a minha atenção, que rouba o meu tempo. Às vezes os dias passam e eu não vi o tempo passar. O que me roubou o tempo que eu não pude nem orar, nem ler a palavra, nem buscar a Deus? Pense nisso, peça a Deus esclarecimento, peça a Deus orientação e vamos tentar mudar juntos para 2021. Então, vamos fazer uma oração. Eu oro, depois você ora também? Então tá bom. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui enquanto Tua igreja, Senhor, dizendo a Ti que nós entendemos o Teu plano da salvação, que nós entendemos, Senhor, que Tu abriste mão de toda a Tua glória por amor a nós, Senhor. Tu vieste, se tornaste um ser humano, morreste, Senhor, e ressuscitaste, Senhor, porque Tu és Deus. Tu és o único, Senhor, que poderia restaurar o nosso relacionamento com Deus e Tu vieste para isso. Senhor, nós Te agradecemos por isso, Senhor. E nós pedimos, Senhor, mostra-nos aquilo que faz com que a gente não valorize, Senhor, o ser cristão. Que a gente às vezes perca o nosso sabor,
que a gente deixe de iluminar, que a gente deixe de investir no seu reino tudo, o nosso tempo, a nossa vida, que é o nosso testemunho. Senhor, mostra-nos aquilo que nós precisamos mudar. Abre, Senhor, os nossos olhos, dá-nos ouvidos para ouvir a Tua voz e ajuda-nos, Senhor, a andarmos conforme o Teu querer. Senhor, nós queremos realmente depender de Ti, enche-nos com Teu Espírito Santo, transborda-nos para que possamos realmente fazer a diferença neste mundo. Senhor, nós sabemos, Senhor, que cada dia que passa, Tu estás mais próximo de retornar. E nós queremos ser achados, Senhor, como servos bons e fiéis que estiveram, Senhor, trabalhando para Ti. Senhor, não por nós, porque nós não somos nada. Nós dependemos única e exclusivamente da Tua misericórdia, da Sua graça, porque nós somos pecadores, Senhor. Mas, Senhor, nós Te agradecemos pelo Teu grande amor. E nós, assim como Tu se entregaste naquela cruz, Senhor, porque Tu não morreste ali porque alguém quis Te crucificar, porque Judas Te entregou, porque as pessoas Te prenderam naquela cruz, mas Tu morreste ali naquela cruz porque Tu mesmo vieste conforme um plano do Pai, conforme a Tua vontade, Senhor. E Tu Te entregaste ali a Tua vida por amor a nós, Senhor. E nós Te agradecemos por isso. Assim como Tu Te entregaste, nós entregamos a Ti as nossas vidas e queremos, Senhor, trabalhar para Ti da melhor forma possível. Mostra-nos, ensina-nos, Senhor, a fazer o Teu querer, Senhor. E muito obrigada, Senhor, por essa semana de oração. Muito obrigada por estarmos com os nossos irmãos, orando e Te buscando, Senhor. Tudo isso eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Pai, eu Te agradeço por mais um ano que se adentra, que seja um ano regado à esperança, não a esperança do mundo, Pai, mas a Tua esperança, a Tua alegria. Te agradeço, Pai, pelos nossos irmãos, que mesmo separados, mas continuamos juntos em oração, Pai. Abençoe nossas vidas, nossos amigos, que possamos ser sal e luz para esse mundo, Pai. Te agradeço por tudo isso, Pai. Amém. Amém.